Estamos ao vivo. Oi, pessoal, boa noite. Mais uma vez, nosso bate-papo aqui com um profissional, Wellington Heleno, nosso querido amigo, meu amigo, né, e do Marcelo. A gente se encontrou na vida, né, Wellington? Exatamente. Né? Na vida acadêmica. Na vida acadêmica. Vou deixar isso muito claro. Profissional também. Profissional, né? Então, assim, deixar claro aí que o Wellington é nosso amigo, faz parte do projeto de integração, tem uma vida muito ativa aí na vida de grupos, né, Wellington? Sim. Né? Eu vou apresentar e depois você se explica aí como você puder, tá bom? O Wellington fez o curso de psicanálise com a gente. O Wellington faz parte do ITA, Instituto Acolher, no qual eu, o Marcelo e o Eduardo, semana passada, que também se apresentou aqui, faz parte. É um grupo de pessoas que cuidam da vida religiosa, né? E também de outras pessoas que queiram fazer parte do ITA, mas especificamente da vida religiosa, não é, Wellington? Isso. Né? E o Wellington aceitou estar com a gente hoje para conversar de um tema que ninguém está afim de ouvir, estresse da vida cotidiana. Depois ele vai dar outro nome. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? Falando um pouco de mim, né? Então, eu sou psicanalista, tenho formação na área da psicologia também, e fiz teologia também, né? Então, tem alguns estudos aí que a gente vai fazendo. E no Instituto Acolher... E a teologia, né, Wellington? Isso. Eu tenho a teologia, né? Primeiro foi a teologia, e depois fiz a faculdade de psicologia. E depois fiz uma pós-graduação em liderança, um MBA em liderança, aprendi um pouco ali de coaching, liderança, as coisas, mas aí eu vi que meu filho, meu negócio era na área clínica, então deixei a empresa que eu trabalhava para ir para a área clínica, estou até hoje, onde comecei a fazer o curso, quando conheci vocês, o curso lá de psicanálise, né, de terapia psicanalítica, e na clínica atendo leigos, atendo gente que não é leiga, que não é cristã, que não é gente, né, que a gente costuma colocar leigos, padres, né, e atendo também padres religiosos. Inclusive, o tema de hoje foi um pedido de uma congregação, de uma diocese, uns 3 anos atrás, né, falar sobre o estresse na vida do padre, em outros termos, que é o burnout, depois a gente vai explicar isso daí, né, mas é o estresse, né, a pressão do dia a dia, do trabalho, da correria, e aí eu montei esse curso. E como são os caminhos? Na verdade, eu fui substituindo um grande amigo meu, que é o professor William Castilho, ele escreveu um livro sobre isso, o livro dele chama O Sofrimento Psíquico nos Presbíteros, né, em outras palavras, burnout. Então, eu fui representando. Então, eu tive que estudar muito o assunto e fiz um pouco, mais ou menos, esses slides que nós vamos compartilhar aí com vocês. E aí, de um dos padres falou, vamos falar com os leigos também sobre isso. Também os leigos, né? Tem pastoral, tem a família, às vezes tem que se dividir, né? Trabalho, família, pastoral. E a gente tentou montar um pouco o curso. Vamos ver o que a gente consegue aí conversar e partilhar um pouco sobre o estresse na vida cotidiana e pastoral, dizer assim, né? Que legal. Wellington, primeiro, obrigado por você estar aqui, né? Temos conversado e estudado muito juntos, né? Já são 5 anos de estudo que nós estamos, né? Mas estou aqui para aprender e começo introduzindo o tema, né? Estresse é uma coisa que todo mundo fala, né? Está estressado, né? Então, talvez a gente começar pensando um pouco, né, tecnicamente, o que é estresse, né?
Da onde que surge? Todo mundo tem ou são algumas pessoas? Né? Conta pra gente. Wellington, é o seguinte, o Marcelo é a pessoa que tem sanidade mental, eu sou aquele que faz a pergunta, entendeu? Então, aqui, Ok. quando eu levantar a mão, é pergunta do pessoal que está fazendo aqui, então, é a minha função. Tá. Nós temos 32 pessoas no YouTube online, 32 aparelhos, tá? Se você quiser mandar uma mensagem antes de você continuar a conversa do Marcelo, pode mandar no sentido de você se apresentar, você mandar o seu cartão de visita, de você dizer quem você é, quem você atende. Eu acho que esse é o lugar. Tá bom. Então, eu sou psicólogo clínico, né, de orientação psicanalítica, atendo aí no projeto de vocês aí da paróquia, né, mas atendo na minha clínica em Osasco. Então, quem é da região oeste, pode me procurar lá, que eu estou em Osasco, tem uma clínica lá. E às quartas-feiras, né, antes da pandemia, eu atendia lá no Instituto Acolher, que fica na Saúde. Eu praticamente ficava o dia todo lá, atendendo lá. Geralmente eu atendo alguns leigos também, mas atendo mais padres religiosos lá. Mas é um pouco isso, né? Aí depois eu acho que vai ter meu telefone, aí acho que no primeiro slide que ela vai colocar, tem meu telefone, e aparece lá, quem quiser entrar em contato, e já coloca à disposição, se ficar alguma dúvida, o pessoal que está assistindo, né, alguma sugestão, algum comentário, pode ir lá, tá meu telefone, aí é meu WhatsApp, meu telefone, né, 979725566, e fica à disposição, né, para... Você consegue ver que está online agora? Consigo. Não, quem está online, eu consigo ver o slide. Sim, o slide, exatamente. Quem está online, eu não consigo ver. Ok. Então, vai, conta pra gente, o que é estresse, né? Tenta, né, clarear um pouco para a gente entender, né? Aí tem acho que o primeiro slide fala, acho que explica um pouco o que seria esse estresse, né? Acho que em duas palavras, acho que estresse a gente pode falar que é uma pressão e uma adaptação. Né? O que isso significa? Né? O estresse psicológico, né, ele é um relacionamento que se estabelece entre a pessoa e o ambiente. Por exemplo, né, o estresse físico, vamos falar do estresse físico. Se está muito frio, o corpo da pessoa começa a sinalizar que começa a ficar arrepiado, começa a bater os dentes lá, né? Aí você vai perceber, bom, está frio, eu vou pegar então uma blusa. Ou seja, o ambiente muda e você precisa se adaptar àquele ambiente para você, como buscar sempre o equilíbrio. Né? Vamos dizer que sempre nós temos que buscar o equilíbrio. Aí, ao contrário, estava frio, começou a fazer muito calor, você começa a suar, começa a ficar quente o rosto. Então, você vai dizer o quê? Bom, eu tenho que tirar a blusa, colocar uma roupa mais leve. Ou seja, é a nossa relação com o ambiente. E o estresse psicológico é a mesma coisa. É como eu vou lidando com o ambiente. Às vezes o ambiente pode ser mais hostil, pode ser mais pesado. Por exemplo, eu estava vendo esses dias, lendo uma matéria, que é somente as mulheres, né? Que ainda é meio machista isso, mas que as mulheres estão sofrendo mais com essa questão de ficar em casa, a família toda, porque está sobrando mais louça para lavar, a casa que tem que limpar direto, banheiro que tem que lavar. Então, ela tem que dar conta do serviço doméstico e, muitas vezes, algumas ainda tem que fazer o trabalho home office, né, o trabalho de casa. Né? Então, a jornada doméstica tem estressado muito essas mulheres. Então, isso pode levar ao quê? Ao esgotamento, né, a um sentimento de inadequação, de angústia, até mesmo a depressão. Então, é um ambiente que muda e a pessoa tem que dar uma resposta que pode trazer também uma dor mental. Mas, Wellington, perceber o ambiente e se adaptar ao ambiente é uma coisa muito saudável.
né? Agora, causa estresse quando eu não consigo me adaptar, é isso? Exatamente, né? O estresse, a gente vai dizer, existe o estresse normal, né? Que é isso que eu estou dizendo, é o alerta que soa, e a gente vai lá e se adapta porque precisamos fazer a flexibilidade, vamos dizer assim, né? A gente vai se preparar. Então, o estresse é um alerta. Algo vai estar acontecendo e eu preciso me preparar. Seja para dar uma resposta ou me preparar para um futuro, vamos dizer assim. Né? Wellington, mas também adaptação ao ambiente, por exemplo, o ambiente, o quê? Externo ou interno? Porque tem um ambiente interno e externo. O que você acha? Então, é a relação dos dois. Né? Aquilo que eu lido externamente, o significado assim, que eu dou para a situação externa tem muito a ver com o meu mundo interno, com o meu mundo mental. Né? Então, para uma pessoa, uma situação estressora, por exemplo, sei lá, a pessoa alguém falar assim, olha, você tem que preparar uma palestra para daqui uma semana, sei lá, né? Uma pessoa pode olhar aquilo e falar, nossa, que bacana, né? Um tema que eu nem sei, eu vou me preparar, que legal, eu gosto de desafios, e eu vou fazer isso. Uma outra pessoa, ela pode achar que não vai dar conta, que tudo que ela faz depois é ruim, que ninguém gosta. Então, para ela, essa situação, ela ter que se apresentar, falar uma palestra, para ela é uma situação muito estressora. Por exemplo, aí na igreja, né? Nem todo mundo tem coragem de ir lá no púlpito, né, e fazer uma leitura. Então, para algumas pessoas, faz isso assim com facilidade. Né? Para outra pessoa, quando você fala assim, você pode fazer a leitura amanhã ou daqui a pouco na missa, a pessoa já começa a sentir até dor de barriga. Ou seja, é a mesma situação externa, mas a resposta interna é individual de cada um. Legal. Então, se eu empurrar aquela pessoa a fazer a leitura na missa, eu estou levando ela a uma situação estressora. Sim. Se isso continua sempre, ela está sempre sentindo isso, ela vai começar, antes da missa, sentir uma diarreia, muita dor de cabeça, são sinais que o corpo dá. Né? Então, o estresse, o corpo vai dando esses sinais. A transpiração. A transpiração. Respiração. Até o pânico. Uhum. Se eu não dou ouvido para isso, não, eu dou conta, eu vou dar, né? Aí vem aquelas ideias que a gente fala, não, você consegue, vai lá, né? Aí a pessoa começa a desenvolver o que nós chamamos de um estresse crônico. Aí esse estresse crônico, ele passa a ter algum sintoma que a pessoa precisa tratar, ou com psicólogo, com remédio, com psiquiatria, ou mesmo um bom massagista, porque vai travar a coluna. A gente começa... Não, eu achei importante falar isso, assim, gente, podem colocar perguntas aí no nosso chat, que eu vou fazendo, ou o Marcelo também, e o Wellington vai respondendo à medida do possível, né, Wellington? Pode continuar. É exatamente isso. Até ali na última linha fala, o corpo sinaliza que os problemas do viver e do conviver, do trabalhar e até mesmo do se divertir, tornaram-se uma tarefa pesada e árdua, que é preciso parar e pensar para não arrebentar de modo definitivo. Então, a pessoa não começa mais a se adaptar. Né? Ela começa, então... É interessante que a gente vai percebendo que uma situação estressora, ela vai extravasando para todas as relações da pessoa. Né? Ela começa a entrar num estado em que tudo fica muito pesado, muito difícil. Ela se sente pequena e o mundo enorme. Então, a gente costuma dizer, no primeiro sinal de estresse, tem que avaliar. É claro que acho que é o próximo slide aí, pode colocar, Angélica, né, o nome dela? Angélica. Né? Que um pouco de estresse na vida é importante. Por exemplo, vamos supor que você é padre aí da paróquia, né, e você fala para um leigo, você pode assumir a liturgia, sei lá, fazer a leitura domingo que vem? Vamos pegar esse mesmo exemplo. A pessoa, nossa, padre, eu nunca fiz, nem sei se eu consigo. Mas pode ser que é a zona dela que ela precisa se desafiar. E ela pode ser uma grande leitora que ela não sabe.
porque a gente não nasce sabendo tudo. Então, um pouco de estresse é sinal de uma vida de desafios, que você está desenvolvendo, que você está se colocando em novas situações. Eu vejo na clínica que tem muita gente que foge tudo aquilo que é um desafio. Então, ela se sente o que é apática, parece que a vida não... Né? Eu tenho um paciente que ele começa a sessão falando isso, ele fala, tudo igual a minha semana, minha vida acontece nada, né? Mas tudo que é novo, se alguém falar para ele, você quer fazer tal coisa? Ele diz não. Quer dizer, ele mesmo não se experimenta em novas situações, que para ele tudo é muito difícil. Nada ele vai dar conta, né? Então, quer dizer, a falta de algum estresse, de total estresse na vida, é um sinal de uma apatia. E até mesmo a depressão. Quem é deprimido, né, quase um mecanismo de defesa, que a pessoa, ela para de se relacionar com o ambiente externo. E ela vive internamente lá, né, na sua casa, e não começa mais, ela tem medo, tudo aquilo que ela se sente desafiada. Agora, do outro lado, viver sempre, né, nessa sensação que você todo dia está matando um boi, que toda vez que você vai ler a leitura na missa, você está se exigindo demais, e seja todo domingo, você tem que ter a coragem também de dizer, isso não é para mim. Eu preciso chegar para o padre e falar, olha, padre, eu até tentei, de fato, para mim, está lá na frente, ainda não é o momento. Então, ter essa percepção de si para fazer aquilo que você vai dando conta. Né? Então, acho que esse é o desafio, né, entre o estresse saudável e até desejável e o estresse, que é aquele estresse crônico, né, que não é saudável. Wellington, então a gente pode falar de estresse e ansiedade, ou seja, como se fosse a ansiedade algo que não é patológico, porque as pessoas às vezes procuram as nossas clínicas achando que a ansiedade é patológica, ou seja, é doentia, mas que a ansiedade é isso aí, a ansiedade me faz viver. Exatamente, né? A ansiedade faz parte do ser humano, né? Não existe um ser humano sem ansiedade, né? Então, o estresse e a ansiedade é boa relação sua. Seria a mesma coisa, nesse aspecto. Né? Uma vida sem estresse é uma vida que você não está se desenvolvendo, não está se desenvolvendo novas habilidades, vamos dizer assim, novos desafios. Wellington, eu estou vendo aí, tem o Ney, algumas pessoas, né, que mexem com isso. Eu sempre digo assim, né, quer dizer, estresse se associa muito à tensão, né? E se a gente pega na elétrica, né, nessas coisas concretas da vida, tensão é uma coisa boa, ele é potencial de movimento, é energia, é aquilo que a gente precisa para a máquina rodar. O grande problema é se essa tensão é maior do que a capacidade de resposta, né? Quer dizer, é o que você está citando. Isso. Se para mim fazer leitura na missa me causa um transtorno tão grande, eu estou sem essa capacidade de resposta, então esse desafio vira estresse, é isso? Exatamente. Vira um adoecimento, vamos dizer assim, seja da mente, porque você vai ficando com atenção um pânico, pode desenvolver uma ansiedade generalizada e também uma doença psicossomática, dor de cabeça excessivas, dor no corpo, são sinais que o seu corpo vai dar um sinal, né? O seu organismo, assim, melhor dizendo, seja mente, organismo, te dá um sinal, olha, alguma coisa está acontecendo, que está pesado, que está difícil, então a gente precisa parar e olhar para a nossa vida e falar como que eu estou, né? Então, quem está assistindo, é interessante perceber isso, né? Como é que eu estou lidando com o meu cotidiano, com as minhas relações, os desafios do trabalho, do dia a dia, né? Eu tinha um paciente que ele largou o trabalho, porque assim, só dele, o chefe dele falou assim, olha, talvez eu vou te promover para ser líder do setor. Ele começou a não dar mais conta do trabalho, ele começou a fantasiar que ser líder seria muito estressante, muito difícil. Ele nem experimentou. Então, assim...
Cada um, né? Trazendo para a relação familiar, Wellington, a Fabiana traz aqui. Fabiana Amorim, né? No caso da TPM, o homem não tem culpa desse estresse da mulher, mas a mulher também não. O que fazer neste caso, quando o homem diz não tenho culpa da sua TPM? Ou seja, uma flutuação de humor, né, que causa estresse nas duas partes. Olha, é assim, acho que cada um precisa se conhecer. Então, a mulher precisa perceber como que ela vive a sua TPM. Como aquele filme Mente Brilhante, não sei se todos vocês lembram, mas ele é um matemático, me parece, né? Muito inteligente, tal, nesse aspecto, e ele percebe que ele tem uma doença, né? No caso, é a esquizofrenia lá. Esquizofrenia. E ele começa a passar muita vergonha porque ele vê as pessoas que começam a falar e ninguém vê quem ele está vendo. Ele então percebe isso dele e começa a dizer, opa, eu sei que eu tenho essa doença, então mesmo quando ele tem certeza que tem alguém ali, mas ele vê os sinais, né, do ambiente e vê que ninguém está vendo aquela pessoa, ele procura se controlar e não conversar com a pessoa. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes, em nome da TPM, eu vejo algumas pacientes minhas, eu vejo isso, que parece que a TPM autoriza ela a falar, xingar, agir, como se o outro tem que ser um saco de pancada. Né? É como aquela coisa, desculpa, hoje eu estou estressado. Né? É até legal. Muitas vezes na empresa, o chefe grita, desculpa, eu estou estressado hoje. Como se estresse fosse autorização para você ser grosso, para você não levar o outro em consideração, como se, né? Muitas vezes é assim, estou estressado hoje, né? E a gente... Então, eu acho que a TPM precisa ver esse ponto, né? Eu acho que passa-se uma ideia que todas as mulheres TPM, elas ficam alteradas, que muda tudo, e gera isso. Então, acho que precisa muito desse diálogo, né? A pessoa se perceber, a pessoa... Bom, se hoje eu estou na TPM, deixa eu tentar me controlar um pouco mais, né? Ter uma paciência maior se eu estou impaciente. Cada mulher tem o seu jeito, né? Umas ficam mais pacientes, outras ficam mais sentimentais, outras ficam, né, mais falantes. Então, acho que cada pessoa precisa ver isso, né? Claro, às vezes vai extravasar, e o marido precisa entender que naquele dia existe um aspecto hormonal. Então, acho que precisamos ver o ambiente, como que a gente vai criando esse ambiente. Wellington, eu vi ontem, perdi o sono um pouco, e aí vi aquela série que eu não gosto muito, mas achei interessante, o diálogo que chama Good Doctor. Good Doctor, acho que é o bom doutor. Né? E aí estava tendo ali uma cena de machismo, eu achei, é minha opinião, onde o médico que estava coordenando a cirurgia, ele começou a ter uma cena de machismo com as pessoas que estavam em volta, as meninas que estavam em volta. E dizendo assim, olha, homem tem controle da sua atividade, mulher tem dias que ela não tem controle, como se fosse a menstruação, ou como se fosse os dias da mulher, né? Então, eu acho que todo mundo tem dias, perdão da palavra, se alguém me ignorar, todo mundo tem dia menstruado, né, então? Ou não? Perdão da palavra. Sim, acho que dias de crise. Viver do controle total é impossível, né? Às vezes a gente vai extravasar o sentimento, uma raiva, né? Sim. Só que esse é o nosso trabalho cotidiano, da gente tentar elaborar, né, as nossas raivas, angústias, repressões, para que elas não sejam, né? Eu lembro que a Paulina uma vez falou assim para mim, quanto que as pessoas elas saem projetando, como se tivesse filtro nenhum, né? Então ela sente uma raiva e sai projetando, jogando isso para o ambiente, o primeiro que aparece, sendo que é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar, né? Eu acho que vai nessa linha, né? A TPM, se a gente tem nossos preconceitos, tentar segurar,
né? Não dá para estar falando que você vem na cabeça, né? Aliás, né, o princípio da psicose é isso, da loucura é isso, né? A gente perde todo o filtro, né? Eu fiz um estágio, 1 ano no hospital psiquiátrico, e a gente chegava lá, estava um frio de rachar. E tinha muitos deles que ficavam nus, andando nus. Não sentiam frio, porque a mente não tem mais contato com a realidade, não tem o outro, nem o outro e nem o ambiente, né? E aí foi a minha professora, foi lá avaliar nosso trabalho, aí um deles foi lá e passou a mão na bunda dela, né? Assim, e ela ficou toda... Por quê? Quer dizer, para eles também não tem essa questão social. Então, o tempo todo a gente precisa, como diz Freud, né, a civilização nos leva a reprimir esses impulsos, seja de raiva, seja os impulsos da TPM, seja os impulsos, né, do nosso machismo, às vezes, de tudo, né? A gente precisa aprender que nós somos seres que têm outras pessoas ao nosso redor. Mas é importante isso, Wellington, porque muitas vezes, né, as pessoas acham que não podem sentir, né? Raiva, não podem, né? Eu acho que é importante as pessoas terem contato com o seu sentimento. A questão é como atuar, né? Porque se eu estou com raiva e saio dando murro, aí está no desequilíbrio. Mas é importante reconhecer a raiva, reconhecer o estresse, o ódio, né? Então, eu acho muito importante as pessoas não culparem certas coisas, né? Que o Marcelo está falando. Certas coisas, não culpar a TPM, não culpar a pandemia, a quarentena, eu estou trancado, por isso que eu posso fazer isso, eu estou com TPM, posso fazer aquilo, ok. Todos nós temos TPM, quarentena, e podemos ter ódio nesse tempo todo. Então, ou seja, nós somos capazes de qualquer coisa nesse tempo, desde que sejamos provocados para isso. Sim. Não é? Então, ou seja, não há justificativa para nada. Ou seja, não é porque eu entendo as mulheres que têm TPM, tem a questão pré-menstrual, enfim, tem uma série de questões, mas também não há justificativa para que eu possa matar, para que eu possa roubar, para que eu possa estrangular, para que eu possa, não é, pular na garganta de alguém. Eu não sei se faz sentido para você o que eu estou falando, mas... A culpa sempre é do outro, né? A gente quer sempre achar o culpado, né? Tem uma pergunta aí, acho que um comentário, passou aqui, mas some. Eu não sei se dá para colocar aí, que um rapaz, acho que fala que ele perde a... Aqui, esse aqui eu achei interessante. Ele fala assim, ó, eu tenho picos de momentos onde fico muito nervoso. Pode ser algo ligado a um estresse momentâneo. Todos nós temos. Claro. Né? Assim, isso que até o Marcelo está dizendo. Ter raiva, gente, é até saudável, né? Sem raiva, a gente não luta, alguém pisa o nosso pé e a gente fica lá, continua porque eu não sei o que fazer, né? A raiva, alguém pisa no seu pé e você fica com raiva, que a pessoa nem pediu desculpa, você vai dizer para ela, olha, desculpa, mas o pé de baixo é meu. Então, a raiva é um sentimento que todos nós temos. Agora, o que eu faço com essa raiva? Isso é da minha responsabilidade. Sentir? Não. A gente não escolhe o que a gente sente. Né? Às vezes, do nada, eu posso estar aqui, eu vejo um pensamento ou uma notícia que me deixa muito furioso. Então, eu não tenho controle sobre os meus sentimentos. Mas eu tenho controle, ou pelo menos tento ter controle, sobre a ação. Né? Aí sim é minha responsabilidade. Então, eu posso pegar um copo na minha mão, estou com raiva, igual o rapaz falou, está com picos de raiva, e tem gente que precisa, né, já agir. O que é ação na raiva? Né? Então, eu vou lá, tenho que quebrar o copo, dou um murro na parede, né? Se é o marido, vai bater na esposa, sei lá, né, que é alguma coisa ali, vai espancar o filho, ou seja, tudo isso para tirar um sentimento que está naquele momento me angustiando, que é um sentimento de uma raiva que a gente parece que não vai dar conta. Mas é possível. A gente precisa ir pensando que eu não escolho sentir raiva, mas eu posso escolher como que eu vou fazer que essa raiva encontre um caminho que seja menos danoso, vamos dizer assim. Né? Então, tem gente que vai, sei lá,
cantar uma música, tem gente que vai dizer, né, vai tentar entender essa raiva com ele, vai fazer um pensamento, uma elaboração do seu pensamento. Tem gente que vai, né, aperta um pouco as mãos, enfim, cada um vai encontrar um jeito daquela raiva não fica apenas reprimida, mas que ela encontre um caminho que não seja, né, eu costumo dizer, igual uma água represada. Se você estoura a represa, a água faz uma lambança. Esses picos de raiva, né? Se você acha uma canalização para essa raiva, né, para essa água, a água gera até vida. Então, muitas vezes, uma raiva a gente pode usar até ao nosso favor, né? De uma situação que nos fez ter esse sentimento, né? A questão de canalizar, Wellington, tem duas perguntas lá para trás, eu vou juntar numa só, né? Que você tinha falado a respeito do enfrentar os desafios, né? E temos algumas colocações, umas dizendo que foi muito bom ter apoio das pessoas para enfrentar os desafios, né? E outra perguntando qual é o limite de fazer o outro enfrentar o desafio, né? São duas perguntas, assim. Repara que ainda estão pensando em como lidar com o outro. O outro está em tensão, né? Qual é o meu papel? Incentivo a enfrentar desafio? Até onde eu vou? Quando eu paro? Muito... Vamos fazer um exercício de fantasia, né? Que é muito difícil dizer. Acho aquele exemplo que eu dei lá no início, né? Vamos supor, um coordenador de uma pastoral chama alguém para fazer um trabalho. Eu acho que no início você pode até incentivar a pessoa, né? Mas se a pessoa realmente ela diz não várias vezes, eu acho que uma insistência muito grande, você, né, tem que saber, tem que conhecer um pouco a pessoa que você está lidando, né? Porque às vezes a gente acha que está fazendo um bem para a pessoa, empurrando ela, né? E você está colocando ela numa situação de que ela vai se sentir envergonhada, que ela vai não dormir por causa daquilo. Então, eu acho que a gente tem que ter muita delicadeza na hora de você empurrar o outro para alguma situação que ele está dizendo para você, olha, acho que eu não vou conseguir. Uma coisa é você até incentivar, motivar, olha, tenta, faça, né? Experimenta, mas se o não é uma, duas, três vezes, eu acho que você precisa pensar, né? Será que realmente ele vai dar conta, ou sei lá, ou imagina se vai dar conta? Então, porque aquilo que eu repito, né, que eu vou dizendo, uma situação estressora, ela é muito individual. Né? O que é o estresse para um, para outro é um desafio. Você tem que sempre pensar essa frase. O que para o outro colega é um desafio, que não vai, você vai conseguir, vai ser bom, né? Eu trabalhei em RH e a gente teve muitos casos de bons funcionários que foram promovidos para cargos de liderança e depois tivemos que desligar. A pessoa não dava conta. Começou a faltar muito, começou a adoecer, e talvez ele não... Para ele não era simplesmente algo, assim, um desafio simplesmente, era um sobrepeso enorme, né, que a pessoa deu conta. Faltou, então, esse nosso olhar, né, do caso lá do RH, de avaliar melhor se a pessoa queria mesmo. Então, nem sempre aquilo que é bom para um vai ser bom para o outro, né? Não sei, de modo geral, eu diria um pouco isso. Não sei o que vocês acham também aí dessa situação. Não, existem limites, sem dúvida, né? Quer dizer, mas tem muitas vezes a pessoa que queria fazer alguma coisa, morre de vontade, mas não experimenta, não corre o risco, né? Isso também dá atenção, né? Quer dizer, enfrentar dá estresse e não enfrentar também dá estresse. Acho que é isso que você tem que dizer. É uma linha muito tênue, né? Quem está nessa relação, né, se você está colocando alguém numa situação ali de desafio, você tem que ter uma sensibilidade, né, como você colocou o exemplo ali da física, né, se aquele fio vai aguentar aquela tensão. Você vai aumentando devagarzinho, até perceber, não, está começando a ter algum sinal.
Então, acho que é uma relação, mas exatamente isso. Acho que vale a pena a gente incentivar as pessoas, dar oportunidades para as pessoas, incentivar a que elas possam crescer, fazer algo diferente, né? Mas quando a gente faz esse papel, também tem que ter esse cuidado, esse olhar, né? Se a pessoa está realmente dando conta daquilo, né? Wellington, a Sandra Halionco, ela é pedagoga, gente da nossa comunidade, assim, estou num nível de estresse tão elevado que está refletindo no corpo. Coluna travando, muita dor de cabeça, até formigando nas mãos. Tem alguma coisa que eu possa amenizar? Você podia ajudar nesse... Olha, Sandra, eu acho que a questão, né, é o seguinte: você está dizendo que está no nível de estresse elevado, que o seu corpo já está dando um sinal. Então, você precisa ver, eu diria assim, né, fazer uma avaliação da sua vida, que situações estão sendo estressoras. Não sei se é relação, né, com a escola, né, a pedagoga, né, se ela dá aula, se é uma cobrança sua, né, pela perfeição, que às vezes a gente se cobra tanto, né? Se der tempo, a gente vai ver um pouco isso. Eu trago um exemplo aí de adoecimento, né? Mas, pelo que você fala, né, coluna travando, dor de cabeça, são doenças psicossomáticas. É o corpo seu já sinalizando que alguma situação que você está vivendo, seja relacional, familiar ou profissional, que você precisa dar atenção. O seu corpo já está no limite. Então, assim, pergunta, como eu posso amenizar? Aí você precisa fazer aí uma revisão das suas relações e tentar identificar o que está acontecendo. Porque a tendência é que isso não passe, se não mudar um pouco a causa desse estresse. Então, acho que seria a hora de você começar a falar do nome bonito que se dá para o estresse. Né? Acho que está na próxima. Vamos lá. Né? Pode mudar? Então, o que é o burnout? Acho que talvez ela vai responder um pouco a pergunta da Sandra, se o caso dela for né? Quando a gente fala estresse, falamos do estresse geral, né? Mas aí eles pesquisaram e viram que é um estresse causado mais pela questão do ambiente externo, vamos dizer assim, da relação com pessoas, principalmente. Então, quando você fala no burnout, né, que eu vou explicar daqui a pouco, foi um estudo que fizeram dos Estados Unidos, principalmente, né, com os médicos, professores, depois enfermeiros, policiais, ou seja, todo tipo de profissão que eu tenho que lidar com gente, com pessoas. Né? Depois eles foram alargando, né, para padres, psicólogos, e também no mundo empresarial. Por quê? A pessoa vai lidando com metas, com a sua fantasia, com a perfeição, enfim, né? Mais ou menos isso que a gente vai ver um pouco aí. Então, o que é o burnout? Vira e mexe, discuta, talvez na televisão, né? E agora virou até um CID, né? Um catálogo de doenças psiquiátricas. O burnout, hoje, é um CID. Então, você vai no médico, psiquiatra, ele vai dar um CID para você, que eu não sei, não vem agora à cabeça qual que é exatamente, que isso é bem novo, enfim. E que você está com burnout, né? O que é? Um esgotamento emocional. Isso que é o burnout, traduzindo um termo, é um esgotamento emocional, que pode ser físico também, e é um termo em inglês. Em inglês, essa palavra burnout quer dizer chamuscado, né? Queimado, calcinado. É como se fosse um fogo que vai consumindo de fora para dentro. Então, essa é a diferença do burnout. Ele é algo que começa fora, no ambiente externo, e que, conforme eu vou tentando me adaptar, nesse processo de adaptação, de dar uma resposta, eu não consigo encontrar uma solução para essa realidade. Então, eu vou me sentindo o quê? Que vai dizendo ali, ó, cansaço, né? Então, ela diz assim, ó, vou até ler a frase ali que tá boa.
Então, um cansaço devastador, que a pessoa sente uma absoluta falta de energia. Então, todas as reservas começam a ficar esgotadas. Então, você está ali animado, motivado no trabalho, seja, né, com a família. Aos poucos, aquilo que era muito motivador começa a perder sentido. Esse é um pouco o burnout, diferencia. Então, lá, ó, no trabalho, a pessoa antes competente, atenciosa, que assim começa, não começa animado. A gente vê muito isso, às vezes, em paróquia, né? Então, o líder comunitário, o líder lá assume, né? Não, vou ser catequista, né? Vamos supor. Você catequista e está animado, não falta em nenhuma reunião, começa com todo o gás, né? É aquela pessoa que é pau para toda obra. Então, assim, no trabalho, a pessoa antes competente, atenciosa, ela vai fazer o quê? Quando ela começa a sentir o burnout? Ela começa a ligar o piloto automático. Ela começa, então, a simplesmente reproduzir, refazer aquilo, não tem mais sentido para ela. Então, no lugar da motivação, né, todo catequista motivado, que não falta nada, começa a surgir um catequista irritado, que reclama de tudo, que não consegue mais se concentrar, desânimo, e o pior de tudo, a sensação de fracasso. Depois eu vou ilustrar isso aí um pouco no exemplo que eu trago aí, que seria assim, como evitar o burnout, seria um pouco isso, né? Os sinais, né? Os sinais que pode levar ao burnout. Aí eu coloquei a figura aí, vocês devem estar vendo, de um fósforo, né? Que é exatamente o burnout. Então, quando você está ali começando um trabalho ali na catequese, animado, cheio de gás, tudo vai ser perfeito, você é o primeiro palito ali, ó, bonitinho. Aí começam os desafios, né? Aí que você começa a achar que o padre não te entende, que as crianças não te entendem, que ninguém quer nada com nada, que essa comunidade é folgada, ou seja, você começa a ficar irritado. Nós vamos ver as três dimensões do burnout, né? Que eles estudaram, que caracteriza que a pessoa está em burnout. Então, eu costumo perguntar quando estou dando a palestra, qual fósforo você é? Né? O último ali já está todo calcificado, todo queimado, ou você ainda está ali no primeiro, na metade, né? A gente vai tentando identificar. Então, a Sandra aí que respondeu, não sei se ela vai viver nessa situação, né? Pode mudar e a gente vai... Pode. Então, ó, quais são as características do burnout que eu estava dizendo? São 3 características que a gente avalia se a pessoa está entrando no estado de burnout ou não. A primeira é exaustão. O que é exaustão? É o cansaço mesmo, né? A sensação de estar no vermelho, sem recursos físicos e emocionais. Então, você perde a paciência muito fácil, isso que a gente chama de recurso emocional. Você fica com raiva por qualquer situação. Vamos supor o catequista nosso aí, que é o nosso exemplo. Então, ele chega para a reunião, se atrasar 10 minutos, ele já faz, assim, uma reclamação que vai mais meia hora, porque é atrasado, que ele chegou no horário, ou seja, uma irritação tremenda, né? Com pouco recurso para lidar com a frustração. Né? E físico, né? O recurso físico é isso, esse cansaço no corpo, você dorme, descansa, dorme a noite toda, acorda cansado, e... você trabalha o dia todo, chega em casa, se joga no sofá, não consegue nem levantar para comer, às vezes até preguiça para tomar um banho. Ou seja, você está no vermelho, essa sensação mesmo de exaustão. E a segunda característica que está ligado mais à questão emocional, depois a gente pode explicar isso melhor, chama-se despersonalização. Um palavrão, né? Despersonalização. O que é isso? Quando eu começo a não mais ter empatia com o outro. Né? Então, eu vou perdendo a empatia com o outro. Eu fico uma pessoa mais fria, vamos dizer assim. Né? Eu não começo mais a ver sentido nisso. O Francisco ergueu a mão ali. Erguei, porque, assim, quando é para tomar remédio ou não tomar remédio, que você aconselharia nessas características todas? Olha, o burnout, a forma como eu vejo,
está muito ligado o meu mundo interno, como eu vou dando a resposta para o ambiente. Então, acho que sim, se a pessoa tomar só medicação, né, ela vai diminuir um pouco os sintomas. É claro, né? Se a pessoa está com dor de cabeça, a pessoa está com as doenças psicossomáticas, ela tem que procurar um tratamento, né? Mas, eu estou muito nervoso o tempo todo, muito estressado o tempo todo, vou tomar um calmante, né? Uma forma, vou psiquiatra tomar um calmante. Tudo bem, você vai até talvez, só que você vai fazer o quê? É uma coisa você ter febre todo dia você toma lá um remédio para tirar a febre. Uhum. Diminui a sua febre? Diminui. Sim. Mas é interessante entender aquilo que eu falei para a Sandra, entender o que está causando essa febre, está causando essa dor. Tá? Então, a medicação, eu acho que ela, nesses casos, né, de estresse, burnout, ela tem que vir alinhada a uma psicoterapia, que é ali que a pessoa vai poder perceber o que está acontecendo com ela, se é o ambiente mesmo que talvez está pesado, ela precisa talvez trocar de ambiente, ter a coragem, porque não está dando resposta, né? Por que ela não consegue mudar, ou se é interno dela, às vezes Então, acho que a psicoterapia vai ser muito mais útil do que simplesmente uma medicação, né? Mas, claro, se a pessoa está num estado que ela não está dando mais conta de nada, está entrando numa situação que o corpo dela não consegue, ela precisa trabalhar, precisa viver, no início a medicação é necessária. Então, eu lendo as características, as fases, etc., eu fico muito na dúvida em termos assim, qual é a diferença de uma depressão? Então, o exemplo que eu vou dar é assim, o que acontece? Vamos pensar que aqui eu estou dizendo o que vai levando a pessoa a entrar no estado depressivo. Tá. Exatamente isso. Vamos supor, o que acontece? Você começa a ficar todo dia cansado, irritado, emocionalmente tudo te deixa com muita raiva. Você começa a não mais se importar com a dor do outro, vamos dizer assim. E você começa a sentir que tudo que você faz não tem valor pessoal. A gente vai ver essas coisas aí. O que é a sua mente? Se você não muda a sua relação com o ambiente ou o ambiente, nós vamos encontrar uma coisa chamada mecanismo de defesa, que pode ser a depressão. Nesse caso, a depressão, eu entendo que seria como assim, a sua mente desliga de tudo, para você não morrer. Né? Então, você acaba entrando num estado em que você fala, não tem mais sentido mais nada. Né? Por que o burnout é uma relação com as pessoas? Né? Porque o outro sempre me demanda uma expectativa, e às vezes eu quero responder, aquilo me frustra. Né? Então, eu vou me desligar disso. Por isso, é o segundo momento, a despersonalização. Eu começo a me desligar de tudo. Só que não é o caminho mais eficaz, a gente sabe disso, né? Porque a depressão seria, na verdade, né, como se fosse, usar uma palavra que talvez para ficar até equivocado, mas seria como fosse uma fuga de uma realidade que está sendo muito pesada para ela. Então, por exemplo, eu acompanho uma religiosa que ela está cuidando de irmãs idosas, e ela entrou em depressão. Então, se você vê por que ela entrou em depressão, são essas características que ela foi vivendo: exaustão, cansaço, acordar de madrugada, a iminência da morte toda hora, a um ponto que ela começou assim, sabe, falar das irmãs como se fosse, tomara que morra logo, né? Assim, vai ficar bem. Né? Por quê? É desvalorização. E a sensação que o trabalho dela é como se fosse fazer um buraco na areia. Né? Não tem utilidade, ela não via, né, um trabalho eficaz. Né? E aí ela entrou no estado de depressão, que ela não conseguia mais nem sair da cama, ou seja, desliga todas as energias. Né? Nesse... Você vai fazer? Faz. Faz você. Bom, tem um monte de perguntas, né?
A Sandra nós já falamos, né? A Dione falou, Dione, depois ao vivo podemos fazer um treinamento para isso, tá? Me dispõe a gente montar, quem tem esse problema de leitura, de se expor, a gente fazer um semináriozinho de técnica de apresentação, de treino de leitura, né? Estou às ordens, né? A Beatriz pergunta, yoga, meditação, reduzem o estresse, né? Existem esses recursos que a gente pode usar, ajudam? Sim, tudo isso que conecta a gente com a gente mesmo, vamos dizer assim, né? Nisso a oração bem rezada, né? Meditação cristã, né? Quando você está rezando ali o terço, muitas vezes, quando você está numa celebração, tudo isso são coisas que nos ajudam a entrar em contato com a gente, né? A nos acalmar. Porque, às vezes, o estresse, quando a gente pensa em estresse, talvez a pessoa está pensando nesse sentido. Uma vida muito agitada. Então, ela tenta... E a agitação pode ser real e pode ser também uma necessidade que a pessoa tem de dar conta de tudo. Né? Então, quando eu dava aula de liderança, eu falava isso. Então, tem líder que ele fala assim, olha, divide os papéis para todo mundo, mas ele vai lá e faz tudo. Não espera nem que o outro faça. Aí ele chega no dia, nossa, estou cansado. Por quê? Porque ele tem que dar conta de tudo. Né? Então, a vida para ele é muito agitada. Ele não consegue nem comer direito, nem dormir direito, dorme pensando no que tem que fazer. Por quê? Porque, na verdade, falta um pouco mais de uma capacidade de confiar no outro, de esperar que o outro mostre um resultado, de aceitar o diferente, tudo isso, né? Então, nesse aspecto, se a pessoa consegue meditar, parar, pode ser que aí ela vai tendo os insights, perceber que ela pode respirar, ela pode relaxar, né? Ela pode se concentrar no que ela está comendo. Eu li até um exercício que algumas pessoas dizem, né? Você saber o que está comendo, sentir o sabor da comida. Então, tudo isso faz com que a gente entre em contato com o nosso eu. Né? Se fazer yoga, fazer meditação for mais um item de obrigação na agenda que vai dar estresse... Aí não resolve. Mas tem uma sarde que a pessoa está ali meditando e ela está olhando o relógio e falando, nossa, que hora vai acabar isso, né? Que hora que isso vai terminar? Então ela vai... acho que pode passar um pouco os slides, não sei se tem mais pergunta. Aí tem ali uma... que vai... Isso aqui eu já expliquei, né? Pode... Aqui cada item, mas para a gente não... Exaustão emocional, né? Só... Aqui a despersonalização, que eu não falei muito, né? Pode colocar o desenho aí, que é equilíbrio, né, entre a razão e a emoção. Mais ou menos isso que a gente começa a ficar. Né? Muitas vezes as pessoas que têm a tendência, né, a sofrer o burnout são pessoas que elas querem fazer coisa com muito amor. Né? Então a gente vê isso muito nos padres religiosos. Né? Eu tenho que amar a todos. Né? Eu tenho que salvar o mundo. Eu vim para amar, né? Um pouco, mas às vezes isso vai tornando um imperativo tão grande, uma exigência tão grande que a pessoa tem de si, que ela vai passar para o outro extremo, né? Que é da frieza, né? Ela vai tendo, na psiquiatria nós chamamos de embotamento afetivo. O que é embotamento afetivo? Ela não mais demonstra sentimento. O que significa? Por exemplo, então, vou dar exemplo do padre. Um padre qualquer, não é o Francisco. O Francisco não tem isso. Vamos supor, o leigo chega ali, padre, minha mãe acabou de falecer. Que hora que é o velório? Né? Quer dizer, ele nem parou e falou, nossa, como você está? Quer dizer, que hora que eu tenho? Quer dizer, eu tenho que cumprir minha função. Isso nós chamamos de embotamento afetivo. A pessoa não mostra mais empatia. Ao contrário, que geralmente você fala, minha mãe faleceu, olha, meus pesos, você está bem e tal. Depois você pergunta que hora que é o velório, né, onde que é, alguma coisa assim. Então, o estado de frieza é quando a gente não começa mais a ver o sentimento do outro, né, e nem manifestar o meu sentimento.
Então, meu time ganha, eu estou com a mesma cara. Meu time perde, eu estou com a mesma cara. Isso é embotamento afetivo. Eu nem mais choro quando o nosso time perdeu e nem mais comemoro quando o nosso time ganhou, né? Então, na paróquia, aí, a pastoral prepara uma festa, cria a expectativa que a festa seja boa. Infelizmente, a festa não foi boa. Claro que todo mundo vai sentir uma tristeza. Isso é normal, né? Uma sensação, será que fracassamos? O que foi? Depois a gente faz o luto lá, né, do que foi perdido e continua. Ou, se a festa foi um sucesso, que legal, né? Vai comemorar, vai ficar feliz. Isso é o normal. O que é a despersonalização? Tanto faz ganhar ou perder o que você está fazendo. Não tem mais expectativa de nada, né? Pode passar para o outro, Angélica? Bom, o outro é fácil, né? É a baixa realização pessoal. A pessoa se sente um nada, né? Então, ela sente que o trabalho dela não tem utilidade, né? É uma sensação de que o que ela faz não tem resultado efetivo. Então, pensando nos religiosos que eu atendo, o que seria isso? Seria a síndrome do bom samaritano, né, desiludido. Então, o samaritano é aquele que ajuda o próximo, sem saber quem é, e pode ser o samaritano que fica desiludido, fala, não ajudar mais ninguém, né? Porque ajuda, ninguém reconhece, ninguém muda, enfim, né? Ele começa, então, a sentir que o trabalho dele é um trabalho que não transforma nem ele e nem ninguém, né? Então, a pessoa produz e ela acha que isso ainda é pouco, né? Que não tem valor nenhum. Essas 3 características, existe um testezinho que acha até na internet, a pessoa pode preencher, ele vai avaliar essas 3 características, né? É só jogar lá teste burnout, você encontra na internet, e a pessoa, claro que não é um diagnóstico, né? Mas ajuda a pessoa a fazer uma autoavaliação. Eu até tenho, depois, quem quiser, eu posso mandar. São uma série de perguntas que vai analisar como eu estou na realização pessoal, como eu estou na minha relação com o outro, né, que é a despersonalização, e como eu estou na questão do cansaço, né, da exaustão. Pode passar? Esse pode pular? Vamos para o outro, acho que senão nosso tempo não vai dar. Mais um pouquinho. É aqui, ó, isso que eu queria fazer, né? É um exercício que a gente faz aqui. Então, sinais importantes, né? Quais são os sinais que vai levando, né, até como o Marcelo perguntou, a uma depressão, por exemplo? Então, vamos supor o catequista. Né? Vamos supor que o catequista assumiu ali a coordenação da catequese da paróquia. Uma pessoa assumiu a coordenação da catequese. Então, a primeira coisa que surge ali é a necessidade de se afirmar ou provar ser sempre capaz. Então, veja, isso é da pessoa. Não é o ambiente que estou falando ainda. Então, a pessoa é dela. Tem gente que precisa o tempo todo provar para ela, para o mundo, para os outros, que ela é capaz. Então, na cabeça dela, vamos supor, quase que inconsciente, ela tem que provar para a paróquia, para o padre, para todo mundo, que ela é capaz de ser um bom coordenador. Então, a necessidade de se afirmar, de se provar. O que isso vai levar? A uma dedicação intensificada, né? Então, se eu preciso provar que eu sou capaz, eu não vou medir esforços para fazer o melhor. Então, começa o quê? Uma predominância da necessidade de fazer tudo sozinho e a qualquer hora do dia. Então, como eu quero garantir que tudo é perfeito, eu vou confiar em quem? No outro? Não, eu confio em mim. Eu vou fazer tudo porque eu consigo fazer. Aí vai levar o quê? A um descaso com as necessidades pessoais. Então, comer, dormir, sair com os amigos, começa o quê? A perder sentido. Porque o importante é o trabalho. No caso desse aí, a coordenação da catequese. É isso que é importante. Então, larga tudo, né, deixa o almoço de lado se tiver que resolver um problema da catequese. Dorme até tarde fazendo lá umas orações para passar para os catequistas. Enfim, né? Então a pessoa começa
a priorizar o seu trabalho. O que nós estamos falando? De recalque de conflitos. O que é recalque, né? Tem a música lá das recalcadas, né? Não tem lá as recalcadas? É um pouco exatamente isso. Isso ficou... O recalque é isso. Eu começo o quê? Eu percebo que algo não está indo bem, eu começo a ter sinais, né, de cansaço, não estou dormindo bem, não estou me alimentando bem, sinto esse estresse. Vamos supor o estresse, que é o tema de hoje, né? Eu sinto que a minha vida está começando a ficar muito estressante, mas eu não dou a mínima para isso, porque eu preciso fazer um bom trabalho, né? E aí começa o quê? Uma reinterpretação dos valores. Então, eu não acho mais interessante o lazer, casa, amigos. Por quê? Isso aqui é muito importante. Ó. A única medida da autoestima para a pessoa, o que é? É o trabalho. Não é mais se ela tem amigos, se ela tem bons laços familiares, se ela descansa. Não, a única medida dela para ela sentir bem com ela mesma é o resultado do trabalho. Seja o trabalho na catequese, no caso aí do exemplo do coordenador, né? É ali que ela acha que ela vai ter valor. Se ela tem amigos, se ela é chamada para sair, para ir para o cinema, não, isso aí começa, perder tempo, né? É uma pura perca de tempo, né? Não tem valor nenhum. Pode continuar, que a gente vai... Tem que aproveitar, né, que o Valdecir Calazans, né, que pelo jeito é professor, e ele colocou uma frasezinha aqui, uma frase, não sei se consegue projetar para você, eu vou ler. Os professores sofrem muito dessa doença. Nesse período de isolamento social, ainda mais por conta da frustração com os resultados, com o empenho dos alunos e familiares, né? Talvez colocar o professor na escola, ele ficava uma carga horária maior, com muito mais barulho. Hoje, talvez ele trabalhe menos, mas ele se estressa mais. Acho que ele está falando frustração com resultado, exatamente isso, né? É isso aí, Valdecir. Os professores é uma da categoria que sofre muito, porque lida com gente, lembra sempre com gente, né? E às vezes não reconhecimento, né, do seu trabalho, pouca valorização de si mesmo, né? Tudo isso que a gente vai observando, né? Pouco recursos, muitas vezes, né, pedagógicos, tudo isso leva a uma situação que a pessoa vai sentindo esgotada, né? E todos nós precisamos, gente, de retorno na vida, né? A gente não dá nada de graça, né? Quando você faz uma boa ação, você espera no mínimo que a pessoa agradeça. Isso faz bem para a gente. Então, às vezes, o que leva ao burnout? Por que na relação com o outro? Porque, às vezes, você se sente doando, e parece que a pessoa vira as costas e não agradece. Isso tem muito a ver com a minha expectativa pessoal? Tem também, né? Aí eu preciso diminuir a minha expectativa. Mas também um pouco de valorização, sentir reconhecido ajuda, né? Mas como psicanalista, a gente vai trabalhar muito mais um pouco o eu e o ambiente. Então, a minha expectativa que talvez tenha que ser ou diminuída. Então, se eu for professor e acho que os 40 alunos vão prestar atenção na minha aula, ou que eu estou em casa e todos os alunos vão fazer os trabalhos que eu passo online, se eu crio essa expectativa, a minha frustração será maior. Sim. Logo, eu vou sentir o quê? Eu posso levar para o lado pessoal, vou sentir que que eles não se interessam com a minha matéria, que eu sou um professor chato, que eu não consigo, né, nesse momento de pandemia, me conectar com os meus... Ou seja, vou me culpando por uma expectativa grande que eu fiz da realidade, ou seja, do outro. Não tem nada a ver com o professor, né? É da criança ou da realidade mesmo, que ela não consegue acompanhar. Então, precisa ver isso. Não queira achar que os 40 alunos, ou 30, ou 20 alunos na sala vão prestar atenção ou gostar de você. Isso aí a gente precisa mudar a nossa forma de expectativa em relação ao outro ou às coisas, né? No caso do exemplo aqui, esse catequista, ele tem a expectativa o quê? Que ele vai
entregar um ótimo trabalho, que todo mundo vai gostar do trabalho dele. Se o padre, em algum momento, não fala parabéns pelo seu trabalho, o que ele vai começar a sentir? Vale a pena continuar? Não. Ou seja, fica muito sensível ao outro. O padre não reconhece, o padre não sabe ver o esforço que eu faço. Por quê? Você se esforça muito e você vai querer um retorno também para isso. Eu marco reunião de 10 catequistas, só apareceram 3. Né? Eu fui dar uma formação numa diocese, o bispo era o primeiro ano dele lá, né? E aí eram mais ou menos 60 padres esperados para a formação, e apareceram uns 30. E ele ficou muito angustiado a manhã toda no celular. Eu perguntei, tudo bem com o senhor? Ele, mas eu estou tentando mandar o WhatsApp para todo mundo, e eles faltaram. Eu falei, por que o senhor não fica com os que estão aqui? Né? Vamos ficar aqui, né? Vamos trabalhar com quem está aqui, não com quem não está. Né? Porque o senhor está mais preocupado com quem faltou do que quem está, e vai perder quem está aqui, né? Que é a participação dele, estar ali. Então, porque a expectativa dele era que fosse 60 padres, e não 30. Então, ele sentiu o quê? Que era algo que os padres tinham com ele. Então, ele começou a ligar para cada padre para perguntar. Eu falei, pode fazer isso até depois, mas agora vamos ver o momento, né? Então, a expectativa faz a gente sentir muito frustrado, dependendo do que a gente cria em relação ao ambiente, né? Então, só ficou uma pergunta lá para trás, como nós falamos agora de crianças e de professores, a Dolores, que também trabalha com educação, com crianças, tem filhos, ela perguntou, e o estresse na criança? Né? As crianças podem sentir níveis elevados de estresse quando expostas a situações desafiadoras e conflituosas, ou elas tendem a adaptar-se com maior facilidade? Olha, eu não sou especialista em criança, né? Assim, até legal, de repente, achar alguém para falar sobre criança mais para frente, outro bate-papo com vocês. Mas eu acredito que essa questão da expectativa, de agradar o outro, de fazer um bom trabalho, a gente traz isso desde pequeno. Em relação com a mãe, por exemplo, né? Todo menino, menina, quer agradar os pais. E isso a gente leva para a vida adulta. Né? Eu tenho um paciente que ele tirava 8 e a mãe falava, tudo bem, mas você tem que tirar 10 da próxima vez, tá? E hoje ele sofre de uma ansiedade enorme, tudo que ele tem que fazer, porque ele tem medo de errar. Na cabeça dele, ele tem que acertar tudo, ele tem que tirar 10. Ou seja, hoje ele mesmo internalizou essa mãe que ele cobra dele. Se ele tira 9, ele acha que falhou. Ele precisa ter... O que ele fez de errado? Então, eu acredito que as crianças, como ela traz aí, também estão sujeitas a isso, né? E que é função dos pais mostrar para a criança que um 8 legal, é seu esforço, é o que você conseguiu. Quem sabe a próxima vez você pode melhor, mas vamos ficar felizes com esse 8. Se tirar um pouco essa questão, né, que a criança tem que mostrar que ela é capaz porque ela tem que tirar sempre 10, ou ser a melhor da classe. E nós vemos uma sociedade que estimula muito isso. Para eu ser reconhecido e valorizado, eu tenho que ser sempre o primeiro. Né? Eu tenho que ser sempre o melhor aluno da sala, o melhor filho. Né? Então, acho que os pais precisam ter essa consciência de mostrar que não é o resultado perfeito que nós temos que sempre celebrar, mas é o resultado que a criança conseguiu. Seja um 7, seja um 8, até se for um 4, né, que ela tira, vão entender o que está acontecendo, mas sem repreensão nesse aspecto, né? Porque você trava a criança dela perceber que ela erra e que ela pode também consertar o seu erro, e que o errar não tem problema nenhum, né, nesse sentido. Só para terminar ali esse slide, né, para não... Então, a gente estava falando ali, né? Então, a pessoa, o catequista, né, o coordenador ali, começa super animado, ele precisa provar que ele é capaz, ele começa a assumir tudo, ele começa a achar que
que a única forma delas, que eu dizia, né? Essas pessoas, elas internalizam nela que o valor delas não está no ser, mas no resultado que elas mostram para o outro. Então, o outro vai me amar se eu mostro um bom resultado. O padre vai gostar de mim se eu, sei lá, se eu faço a catequese ser um sucesso. Né? Os catequistas vão gostar de mim se eu sou um coordenador que resolve tudo, né? A gente coloca isso na cabeça. Então, nesse ponto, ela começa a negar o outro também, né? Por quê? Ela começa a ser centralizadora. E aí vai aquilo que nós vamos chamando de mudança de comportamento. A pessoa começa a ficar mais sisuda, mais séria, né? Então, o coordenador marca uma reunião, aí chega lá a catequista, gente, desculpa, eu atrasei porque eu coloquei o feijão no fogo e achei que o feijão ia ser meia hora, mas o feijão estava encruado e tive que colocar mais meia hora, não podia sair. Ela vai contar uma história, né? É vida, né? A vida acontece. Gente, vamos no assunto da reunião aqui, por favor? Ele fala assim, corta a coitada, né? E vamos logo na reunião, no foco, ou seja, começa a ficar uma pessoa, lembra lá daquele equilíbrio entre mente e razão? Não é porque é necessário ouvir o outro, né? A coitada saiu correndo com o feijão ali, né? E ela está contando a história dela. Então, a gente começa a falar isso, né? O bom senso e o bom humor começa a ficar uma coisa muito sisuda, né? Sem flexibilidade. E aí entra o estado de despersonalização, né? Então, a pessoa, sem perceber, ela começa a evitar o contato com o outro, começa a não querer mais participar de reunião, começa a não mais responder recado, ela começa a dizer assim, estou cansado de gente. Seria mais ou menos isso, né? É uma que chega atrasada porque o feijão queimou, outra que chega atrasada, sabe? Ela começa a ver defeito em tudo, né? Tudo está errado. E aí ela começa a sentir o quê? Um vazio, né? A sensação de que tudo é complicado, difícil e desgastante. Então ela começa a ver que aí que ela aquele discurso que ninguém quer nada com nada, os catequistas assumem, mas depois desaparecem, os catequizandos, né, as crianças, os jovens, vêm por obrigação, ou seja, tudo fica negativo. Não tem mais nada positivo no trabalho da catequese. Então, ela começa a sentir o quê? Um vazio. E aí que entra, aqui podia ser uma depressão, podia ser uma síndrome do pânico, quer dizer, o sintoma que vai surgir, aí vai ser da mente de cada um, né? No caso aqui, eu coloco depressão, né? Então, começa o quê? Tem uma indiferença, desesperança e exaustão. A vida perde sentido. Né? Porque o único sentido dela era o resultado, a expectativa da coordenação. Claro, isso aqui é um exemplo teórico, né, vamos dizer assim. Isso pode acontecer não dessa ordem, mas a maioria dos estudos mostram que as pessoas vão fazendo essa evolução de uma motivação exagerada, uma expectativa grande de uma situação, acontece lá os desafios normais do dia a dia, e ela começa, então, a se desmotivar, e começa a se culpar, e começa a achar que aquele trabalho não tem sentido nenhum. E ela pode entrar no estado de depressão, de total interesse por aquilo que ela faz. Não sei se ficou um pouco claro isso, mas só para a gente perceber. No caso aqui, é a depressão que eu coloquei, né? A vida vai perdendo sentido. Então, esse professor começa animado, querendo fazer lá uma belíssima aula, aí ele chega com uma aula pronta, que ele passou a noite toda, o dia inteiro preparando, e os alunos estão conversando, não estão interessados, né? Isso fica tão constante que chega um momento que ele fala que ele vai ter medo de trabalhar, não vai querer mais nem trabalhar, nem sair de casa, né? Quer dizer, pode ser um pânico, a pessoa vai desenvolver uma depressão mesmo, né? Nesse sentido, entra num estado depressivo, porque a depressão aqui funciona como um mecanismo de defesa, né? Ela, então, entra num estado depressivo, da qual ela desliga-se do mundo, né? Eu não vou dar mais aula porque vou ficar em casa, não quero mais trabalhar, não tenho mais motivação para trabalhar, e aí começa a não ter mais motivação para a família, motivação para nada, né? Quer dizer, a nossa vida não é caixinha separada, né? Quando a gente adoece uma realidade, passa para as outras também. Não é só a desmotivação do trabalho, você começa também a
se desmotivar com outras realidades da sua vida. O pessoal aí da paróquia fez poucas perguntas, né? Estão com depressão, estão cansados, estão com estresse, o que é? Me ajuda aí. Falei muito, né? Talvez é isso. Não. Você falou o suficiente para a gente. Eu adorei ouvir, viu, Hélio? Obrigado. Mas enquanto o pessoal manda... Deixa o pessoal falar. Sim, já tem uma pergunta. Enquanto o pessoal está mandando as mensagens, existe alguma profissão que sofre maior carga de estresse? Pergunta da Fabiana. Fizeram uma pesquisa aí no Brasil, uns anos atrás, com 1.600 pessoas, né? Aí fizeram, né, médicos, policiais, motoristas e religiosos. Mas essas 4 aí. Qual desses 4 vocês acham que são os que mais apontaram o burnout? Entre o médico, policial, motorista, médico, enfermeiro, pessoal da saúde. E religiosos. Na pesquisa, 25% dos religiosos entrevistados estavam no estado de burnout. Claro. Depois, 23% eram os policiais. E depois, eu acho que uns 18%, 20%, muito próximo, os médicos e, por último, os motoristas. O Wellington... Essa pesquisa eu tenho. Foi o padre Edênio que até ajudou, na época, a fazer. Esse aspecto aí. Mas, assim, as profissões que mais sofrem são as profissões que lidam com pessoas. Então, é o padre, é o médico, psicólogos, psicanalistas, professores, né? Por isso que o rapaz falou, né? Professores tem muitos, né? Então, o burnout se vê mais nessas situações. Por quê? É que estou dizendo, né? A gente faz um trabalho e o outro, às vezes, nem agradece. Se é uma máquina, a gente sabe que a máquina não vai agradecer mesmo, né? Se eu sou um engenheiro. Mas se eu trabalho com gente, facilmente a gente sente essa... Aí eu digo o meu exemplo, teve um dia aí, a gente tanta experiência, do nada, um paciente estava tão empolgado, falou assim, mandou uma mensagem para mim assim, faltando 1 hora para a sessão dele, hoje não vou fazer terapia, ponto. E nem justificou nada. Eu senti aqui uma violência comigo. Nossa, por que ele não... Como fosse a minha pessoa que fosse desvalorizada. Aí conversei com a minha analista, ela falou, nossa, você acha que a terapia é a coisa mais importante da vida dele? Não é. Então a gente cria uma expectativa nossa em relação ao outro, né? De fato, pode ser que naquele dia a minha pessoa, o terapeuta, não era a coisa mais importante para ele encontrar, e eu tenho que aceitar isso, eu tenho que aceitar que eu não sou, que as pessoas não têm que me colocar como a coisa mais importante da vida delas, né? Então, é essa coisa. Então, lidar com gente é relação, né? Então, a gente sempre cria, ou muito ou pouco, uma certa expectativa. Por isso, a gente está mais sujeito a esse sofrimento emocional. Não, eu acho que religiosos também têm um lugar muito especial, como você falou, não puxar uma sardinha para mim ou para alguém, psicólogos, psicanalistas, né? A gente tem um lugar porque a gente tem que atender. As pessoas não entendem que a gente não pode atender. As pessoas entendem que a gente pode atender. Né? Ou seja, tem vários lugares aí que as pessoas nos colocam, que a gente tem que responder, corresponder, responder aquilo que as pessoas querem, e não é verdade, né? Aliás, o Alexandre está fazendo pergunta que acho que você pode responder, Padre Guilherme. No caso do padre e do leigo, há algum estudo sobre os cuidados com eles? Pois as pessoas acham que o padre pode e o leigo se sobrecarrega, ou por gostar, ou por alguma fuga, e o cuidado acertado.
Não, eu acho que é isso que eu estou falando, assim, eu atendi uma ligação hoje, e que alguns padres amigos meus, irmãos, né, podem responder. Gente, você, é o seguinte, a pergunta é, você pode responder isso para mim? Você pode me ajudar nisso? Você pode corresponder nisso? Eu não posso, olha. Cada pessoa tem uma responsabilidade. Entende, Wellington? Sim. Né? Você pode, por exemplo, definir isso na minha vida, decidir aquilo para mim? Não posso. Não, e também acho que a ideia que as pessoas fazem, que o padre tem que estar sempre à disposição, né? Então, cria uma expectativa, até no padre, né, uma projeção, quando ele diz não, o padre até é culpado, quando ele fala, não posso, porque eu tenho um compromisso. Né? Eu atendi alguns padres que não conseguiam tirar folga, na cabeça dele, tirar folga, na segunda-feira, por exemplo, à tarde, ele estaria assim, sei lá, os leigos não iriam entender, então, ou seja, é dele. Mas há uma expectativa também que os leigos projetam, né, no padre, que ele tem que estar sempre ali à disposição. Que é essa ideia, né, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, então precisa toda hora estar ali à disposição, 24 horas. Eu acho que uma das causas é essa, né? Então, eu acho assim, tem que ser feito um trabalho, tanto dos leigos de conscientização, que o padre é humano, né? Uma vez estava dando uma palestra numa paróquia, né? Essa palestra mesmo aí do burnout, dessa questão, né? Psicologia e espiritualidade, um pouquinho está falando sobre isso. E aí eu falei, né, que eu atendo padres que têm depressão. E uma leiga falou assim, nossa, como assim? Padre com depressão, como fosse uma coisa do outro mundo. Na cabeça dela, o padre tem fé, o padre não pode ficar com depressão. Ele não tem sentimento, é só ele, é o homem da fé. Então, essas questões assim que a gente vai percebendo, né, que às vezes há uma idealização muito grande da pessoa do padre, quando, né, como fosse... Não, é verdade. Sim. A idealização da pessoa, né, porque assim, não é só o padre, é o psicanalista, é o pai, é a mãe, qualquer pessoa que alguém acha que está acima dele, ou que pode estar acima dele, e que não pode sofrer. Todo mundo pode sofrer. Gente, sofrimento não é doença, sofrimento é humano. Todos nós podemos sofrer, né? Então, o padre pode sofrer, o psicanalista pode sofrer, não é? O pai pode sofrer, o bispo pode sofrer, qualquer um pode sofrer. Tem um estudo, né? Não está nesse estudo do Wellington, né? Mas, por exemplo, me lembra, pelo que o padre Guilherme está falando, um índice grande de afastamento do trabalho por estresse é do pessoal que trabalha em call center, né? Quem liga para o call center acha que vai solucionar todos os problemas. Xinga, né? Esquece que está falando com gente, mas é relação, e a pessoa está ali estruturada, né? Tem que dar aquela resposta, tem que... Né? Eu sei que hoje é um dos maiores índices de afastamento do trabalho, porque é uma relação que fica absolutamente impessoal, exigente, né? Não considero... Hoje tem alguns bancos que os gerentes, eles estão na agência virtual. Então, eles têm que estar ligando para o cliente, oferecendo produto, empréstimo, essas coisas. Eu atendo alguns. E é um estresse enorme. Tem pessoas que xingam, que ligam, e você tem que fazer o que eu estou pedindo, e sei o quê, porque você não presta, tal. Quer dizer, é uma coisa que não depende dela, é o banco que não vai fazer, e ela faz isso. Então, de fato, fez lembrar uma situação de angústia mesmo, a pessoa tem que ter uma capacidade de não transformar aquilo numa agressão pessoal, né? Separar isso, esse aspecto. Nós chegamos às... Oi? Não, a gente tem quase 50 aparelhos ligados com a gente. Wellington, você bombou. Bacana. O pessoal gostou do Wellington aí? Manda o quê? Manda, sei lá, uma conversa aí, né? A Tereza, que tem acompanhado bastante os nossos... Maria Tereza é nosso. Tereza,
Que é supervisora do projeto. Não é supervisora, não é nossa. É nossa. A gente é nossa, ele é do povão, ela é nossa. Bacana. Não sei se eu tentei. Estruturada, tudo junto. O trabalho que ele vai fazendo, né? Quanto que às vezes as pessoas precisam, né? Eu acho que legal, né, da paróquia fazer isso, porque ainda há muito preconceito, né? Questão do estresse, depressão, aquilo que eu falava, né? A gente julga muito o outro, né? Se alguém tem depressão, é preguiça, né? Aí eu fui numa paróquia, uma cidadezinha de 30 mil habitantes, assim, no meio da montanha aqui no sul de Minas, maravilhoso, né? O índice de suicídio lá era altíssimo. Passa quadro, não? Não, era negócio Sapucaí, tinha esse nome, ali perto de Campos Jordão. Certo. Serra da Mantiqueira. Isso, e o índice de suicídio era altíssimo na cidade. Altíssimo. Por quê? Porque essa ideia, você falar em depressão lá, é preguiça, a pessoa tá nessa angústia, está dando conta da situação, tá com, isso é frescura, né? Vai carpir que passa, ou é falta de fé, né? Gente, falar que alguém tem depressão precisa rezar, né? Acho que a oração ajuda de outras formas, mas dizer que é falta de fé, isso também é ruim. Porque a pessoa sente pior ainda, né? Pior ainda. Acho que a oração chega ali para dar esperança, e não porque ela está sem fé, né? Nesse aspecto. Então, acho que essas coisas são importantes a gente conversar, né? Como o Marcelo colocou no começo, né? Sentir um pouco de raiva, tristeza, esses sentimentos, somos humanos, né? Isso. Tem como não sentir. Assim. Wellington, entre o que você tinha pensado, você conseguiu falar tudo? Tem algo importante que nós estamos com o nosso tempo estourando, que você queria falar e não pode terminar sem dar esse... Acho que é isso, né? Tem mais coisa para a gente conversar, mas, enfim, nosso tempo é isso. Mas acho que é essa mensagem mesmo, né? Eu acho que mais do que tudo que a gente conversou é cada um poder perceber que a gente precisa respeitar muito os sinais que o nosso corpo emana, né? Como eu estou me relacionando, perceber que expectativa eu estou criando do outro, da realidade, né? Que eu acho que isso que nos faz sofrer demais é isso, as nossas expectativas. A gente cria tanta expectativa e a gente se frustra demais, né? Gente, e lembrando, este bate-papo também vai ficar disponível no YouTube. Quem não viu hoje, né? Não sei se você está conseguindo ler, tem um monte de gente agradecendo. Estou vendo, a Rita falando obrigado, Neto, está lá disponível, fica lá disponível, e a gente tem tido muito isso. Obrigado, né? Tem as pessoas que estão sempre presentes com a gente, e a gente tem tido uma frequência muito grande de pessoas assistindo em outros horários, né? Sim. E deixar que para a semana que vem nós vamos ter a Mirna Rússio, é psicanalista e ela é terapeuta de casal, né? E ela é supervisora dentro do nosso projeto, as pessoas que atendem casal fazem supervisão e estudam com ela, né? E o tema vai ser relação e a prática diária de estar junto, né? Que às vezes dá muito estresse, né? A Mirna semana que vem. Muito bom, vai ser legal. E que é a questão de proximidade, dia 18, né? Dia proximidade, 25. atritos e oportunidades. Quer dizer, tá junto, tem atrito, mas tem oportunidades, né? Pois é. Dia 25, o pessoal da paróquia pediu que eu como sou pároco da paróquia, essa coisa de escola da fé, sabe? Catequese. Posso te entregar, Wellington, ou não? Você não me autoriza? Não, acho que não, né? É melhor não, né? Te entregar agora. Então, o pessoal da paróquia quer uma escola da fé, então o pessoal quer que eu converse sobre teologia, liturgia. Você podia me ajudar, você tem muita experiência nisso. Podemos conversar, vamos ver. Tá bom? Tá bom, fica o convite. Obrigado. Wellington, um grande beijo no seu coração. Você é um cara que tem um
um coração imenso. Assim, Obrigado. você... Bem, eu te conheço há muitos anos, sem te conhecer há 3 anos, acho que tem isso um pouco, né? Bom, estamos juntos. E há 4 anos eu conheço você do coração que você tem. Muito obrigado. Bom, um abraço aí a todo mundo que participou, pela paciência, obrigado aí pelo convite de vocês dois. Espero ter podido contribuir alguma coisa aí, pelo menos uma reflexãozinha, tá bom? O comentário você pode... E outra coisa, vai ficar disponível aqui no YouTube, você pode usar a imagem, a tua conferência, quando você quiser. Está autorizadíssimo, tá? Tá bom. Então, Eu não sou muito da mídia social, eu preciso entrar mais, né? Mas tem que estimular mais essas coisas. Né? Obrigado. Então, Legal, bacana. Dia 18 a Mirna e dia 25 o entrevistado vai ser o Padre Glênio, Escola da Fé, né? Que vai funcionar. Você podia me entrevistar. Me manda vídeo antes, assim, me entrevistando, sobre coisas que você acha que a comunidade gostaria de conhecer, sobre coisas da liturgia, essas coisas, porque eu sou um nada perante essas coisas. Eu preciso aprender. Vamos trocar ideia, tá bom? Tá bom? A gente troca ideia. Então tá. Se ao vivo, não. A gente pode trocar essa ideia. Puxa, a gente está falando essa ideia ao vivo, né? Mas. Célia, obrigado. Célia Regina. Certo, obrigado. Não, o pessoal te adorou. Olha, um beijo para ti, tá? Então tá. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Tchau para todo mundo aí. Tchau. Obrigado pela companhia. Oi, pessoal. Angélica, gostou? Foi bom? Liberar aqui. Nossa, foi muito legal. Gostei. Ele tem uma didática muito gostosa, né? Para poder explicar. Nossa, bem claro. Muito bom. É verdade. Muito bom. Quero dar bênção, mas quero dar os avisos, aqueles avisos que a gente... Gente, quem não quiser escutar os avisos, aquela coisa toda da paróquia, pode sair. Muito obrigado a todos. Marcelo, Galvão, obrigado. Tá? Pode ficar. Pode ficar. Pode ficar e a gente vai falar dos avisos da paróquia. E o pessoal, muito obrigado. Gente, 40 aparelhos ligados. Agora. Chegou a 50 e tantos. Chegou a 53. Pois é. Olha, eu acho que foi... Uma salva de palmas para nós. Inclusive, hoje, né, a gente à tarde teve uma reunião com a Pascom Diocesana, né, e o Padre Renato citou a gente como uma das paróquias que está fazendo algo diferente, né, que assim, transmissão de terço, de missas, tá todo mundo, assim, basicamente fazendo, mas buscar uma coisa mais voltada para as pessoas e tal, e ele citou a gente como exemplo, foi bem legal. Pois é, eu sou embasbacado. Sabe aquele pai que olha o filho que acabou de nascer, que tem cara de joelho e que não tem cara de nada, que a gente acha lindo? Pois é, sou eu. Não, então, assim, mas tá bem legal. A gente cresceu, acho que bastante nessa quarentena aí. É verdade. Parabéns para nós, né? Sim. Parabéns para nós. Eu não vou contar essa novidade, conto amanhã. Amanhã tem novidade, tá? Quem participar da missa amanhã, às 10 horas, vai ter novidade. Nem a Pascom sabe do que eu estou falando. Vamos ver. Tem novidade. Amanhã, às 10 horas, tem novidade. Não deve estar se aguentando. Oi? Não deve estar se aguentando. Não estou me aguentando. Mas amanhã tem novidade. Quem participar da missa às 10 horas vai saber da novidade. Pode ser bom para uns e mal para outros. Mas, assim, para mim, é bom. Uhum. Vai todo mundo gostar. Espero então, uhum.
Então, primeiro aviso aqui, né? Nossa oração pelos sacerdotes, nosso Sim, terço. Segunda a sexta, né? Isso. Às 8 horas. Até o final desse mês, né? A gente tinha duas datas vagas, já conseguimos famílias para rezar, então estamos completos até então. Sim. Nosso dízimo. A gente agora conseguiu fazer essa conta do PicPay, então você consegue pagar o seu dízimo, fazer uma oferta, tudo diretamente pelo aplicativo, né? Sim. Amanhã a gente vai disponibilizar um QR Code que vai ficar durante toda a missa, que daí você pode apontar o seu celular e poder fazer a sua oferta ou pagamento do dízimo. Sim, exatamente isso. Nossas máscaras lindas. Então, eu tenho uma coisa para contar para vocês, assim, que vai demorar um pouquinho para chegar o restante, e quero pedir orações pela família da Dione, né? Uhum. Pela filha dela. Ai, Dione, perdão, vou recuperar aqui a sua filha. Só um pouquinho. Elaine e Fábio. Elaine e Fábio. Isso mesmo. Que estão com suspeita de Covid, mas ainda não é verdade, mas a gente vai rezar, né? Sim. Parente filho da Dione, do Roberto, né? Tá bom? Desculpe ter exposto, a Dione sabe disso, sabe que eu ia falar isso, tá bom? Tá ok. Mas nossas máscaras estão disponíveis. Gente, amanhã eu vou... só um pouquinho. Fazer propaganda. Olha aqui. Olha aqui. Disponível, ó. Tá vendo? Uhum. Amanhã eu vou celebrar a missa da Rosa, que eu achei linda. A máscara rosa. Olha. Tá bem. Esse modelo é bem legal, né? Daniela e Fábio. A Dione falou: olha, amanhã vou celebrar com a Rosa, que é linda. Olha, essa rosa é linda. Tá? Uhum. Hoje estou com a preta, amanhã com a rosa. Isso aí. Então, mandem pelo WhatsApp da paróquia, né? Façam os seus pedidos. Ou pode ir até a paróquia comprar também. A Thaís está atendendo na parte da manhã. A gente faz assim, ó. Ela é 3D, ó. Você prende aqui, ó. E o óculos, ó. Nada de embaçar, olha. É ótimo. Tô sofrendo com isso. Vou já encomendar as minhas. Ó, e fica linda, ó. Linda, linda, linda. Uhum. Isso aí. Eu vou terminar o restante da conversa de máscara, porque eu quero fazer propaganda, tá bom? Tá bom. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tá bom. Então tá. Amanhã, não percam a missa das 10 horas. Tem surpresa. Então, ó, todo mundo logado, 10 da manhã. 10 horas. Eu acho que alguém vai gostar, alguém não vai gostar, mas é uma surpresa. Legal. Vou ficar curioso até amanhã. Pois é. A nossa arraiá que tá chegando. Nosso arrear. Combo salgado, tá todo mundo vendo, né? Pamonha, milho cozido, caldo de pinto. O caldo de pinto, gente, tá todo mundo rindo do caldo de pinto, é muito engraçado. Mas, assim, eu adoro, de verdade. É um caldo de mandioca que ele é fervido com galinha. Gente, é uma delícia. É muito bom. Lanche de pernil. Quem não comeu lanche de pernil da gente,
tá perdendo. Cuscuz paulista, quem gosta, e torta de frango. Imagina isso tudo no combo. É muita coisa. É muita coisa. Come bastante. E aí a gente tem combo doce, maçã de amor, cocada cremosa, canjica, bolo de milho e pudim de milho. Eu não gosto de doce, mas para quem gosta, é um doção, hein? Uhum. E tem doce bem doce e tem doce mais tranquilo, né? Que é um bolo de milho, né? É uma coisinha Pois é. mais leve no açúcar. Tem gente pedindo aqui máscara rosa. Vocês não vão imaginar amanhã eu de máscara rosa, porque a máscara rosa é linda, de verdade. Na hora que eu pôr, não porque Vai eu sou esgotar. bonito, vai bombar. Uhum. Não é porque eu sou bonito, não, é porque a máscara é linda, de verdade. Uhum. A gente tem também as bebidas, né? É o valor unitário, vinho quente, quentão, chá de amendoim também. Chá de amendoim todo mundo da paróquia gosta. Exato. Nosso livro. Pois é, nosso livro. Eu tô até aqui, ó, com o meu. Deixa eu pegar aqui. Vou comprar, gente, o livro. Olha aqui, o meu. Pois é, a gente tem um livro aí. Angélica, você nos ajudou também, não ajudou? Eu não ajudei, não, nesse aqui, não. Quem ajudou a fazer a capa foi o Matheus. Ah, foi o Matheus. É, foi o Matheus. Ralinhoco. Isso. Aí eu acabei não ajudando, não. Mas a gente só fez a cobertura, né? No dia do lançamento, aí isso eu ajudei. Mas no livro em si, não, infelizmente. Mas tá aqui, lindão. Claro, precisa ajudar. Com o autógrafo de todo mundo. Verdade. Então, quem quiser o seu, por R$50, a gente na secretaria. Parcelar, porque tá pago, gente. Pode parcelar. Não dá calote, não, porque a gente vai atrás de você, tá? Não é? Mas você pode parcelar. Uhum. Fica mais tranquilo, mais levinho para pagar. Catequese, né? Que a gente está com inscrições abertas até o dia 31. Uhum. Daí, quem tiver. Oi? Pode falar. Quem tiver interesse, né? Todas as idades, crianças, né? A catequese também de adultos também, né? Então, você só apontar o seu celular aqui nesse QR Code, que vai abrir um formulário para você colocar todos os seus dados. Se você sabe alguém também que está querendo, né, fazer a catequese, envia o link também. Você coloca o celular, pega o link do formulário e envia para essa pessoa também. Sim, claro. E o horário da secretaria? Pois é. A gente está atendendo na parte da manhã presencialmente, né, das 8 ao meio-dia, e das 13 às 17 é atendimento online. E também pelo online, né, e pelo WhatsApp da paróquia também, que tá esse número aqui, que a Thaís faz todo o atendimento para você, se você precisar de alguma coisa. Acho que é isso. Tem mais aí. Isso, nossa campanha de São José com os operários, que a gente está sendo bem legal. Tem vários paroquianos nossos, né, que têm empresas, possuem o seu negócio, né, e a gente está conseguindo de uma maneira ajudar eles nesse momento. Então, quem ainda não mandou os seus dados do seu negócio, manda para o WhatsApp da paróquia, que a gente está divulgando toda segunda-feira. Claro. Você tem a máscara rosa aí para mandar? Aquela foto. O pessoal está pedindo máscara rosa. Gente, é linda a máscara rosa. Deixa eu pegar aqui. Um foco nela. Ela é linda, de verdade. Deixa eu... Vou conseguir. Tá aparecendo aí? Essa.
Gente, ela é linda. As outras também são, mas essa é linda, não é? Ela tem um efeito de textura, né? Um efeito bem bonito. Exatamente isso. Então tá bom. Vou dar a bênção final, tá? Espero vocês amanhã, às 10 horas da manhã. Ok. Tem gente perguntando aqui, a Fabiana, se tem máscara infantil. Ainda não. Ainda não, porque não depende de nós, depende da Dione e de outras pessoas. Ainda não tem máscara infantil, não. Legal. E o William lindo, tá aí? Ele tá. Tá lá. Tá jogando videogame. Transmitir a missa. Sim, a gente vai assistir amanhã. Amanhã quem vai fazer a transmissão é o Giba, então vou ficar aqui de casa assistindo. Então tá. Surpresa amanhã, hein? Amanhã, hein? Fiquem atentos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Beijo. Tchau, gente. O Marcelo falou que você fala com você. Preciso ficar com você. Vamos ficar um pouquinho aí. Tá bom. Tá? Tá. Falou. Tchau. Tchau, gente.